2. Zelar pela efetiva implantação da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência. 3. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais da acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à das pessoas com deficiência. 4. Acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência. 5. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. 6. Propor a elaboração de pesquisa e estudos que visem a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 7. Acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão das pessoas com deficiência. 8. Manifestar-se dentro dos limites de sua atuação acerca da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando for entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade. 9. Avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento especializado a pessoas com deficiência, de acordo com a legislação em vigor, visando a sua plena adequação. 10. Convocar a Assembleia de Escolha de Representantes da Sociedade Civis, quando houver vacância no lugar do conselheiro titular e suplente, ou no final do mandato, dirigindo os trabalhos eleitorais. 11. Solicitar aos órgãos municipais a indicação dos membros titulares e suplentes em caso de vacância ou término do mandato. 12. Eleger o presidente, o vice-presidente e o secretário dentre seus membros. 13. Elaborar seu regimento interno. 14. Desenvolver outras atividades correlatas. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizará, sob sua coordenação, uma conferência municipal a cada 2 anos para avaliar e propor atividades políticas da área a serem implantadas ou já efetivadas no município, garantindo sua ampla divulgação. Artigo 7º. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência será composto por 10 membros titulares e 10 membros suplentes, sendo 5 membros representando o poder público, indicado pelos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, representante da Escola Estadual. 2. 5 membros representantes da sociedade civil, escolhidos em conferência própria. Parágrafo 1º. Os representantes dos órgãos municipais serão indicados pelos respectivos órgãos. Parágrafo 2º. Os representantes das entidades civis, devidamente constituídas, serão escolhidos em conferência própria, convocada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 8º. Para cada conselheiro titular será indicado, simultaneamente, um conselheiro suplente, observando os mesmos procedimentos e exigências. Parágrafo 1º. O mandato é de 2 anos, admitindo-se uma única recondução subsequente. Parágrafo 2º. A função do membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerado. Parágrafo 3º. A nomeação e a posse dos conselheiros serão feitas mediante decreto do prefeito municipal. Artigo 9º. Perderá o mandato o conselheiro que 1. Desvincular-se do órgão de origem de sua representação. 2. Faltar a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas sem justificativa, que deverá ser apresentada na forma prevista do regimento interno. 3. Apresentar renúncia ao Conselho. 4. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções. 5. For condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime ou contravenção penal. Artigo 10º. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência terá um servidor cedido pelo município. Artigo 11º. O regimento interno do Conselho será elaborado por membros no prazo de até 60 dias após sua instalação e aprovado pelo prefeito municipal mediante decreto. Parágrafo único. A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados no regimento interno. Artigo 12º.
fica o poder público municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta lei. Artigo 13º, ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 14º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número 83, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Memória Ferroviária de Mairim. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a vossa a nobre apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei número 83, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Memória Ferroviária de Mairim. Cada indivíduo é parte de um todo, da sociedade e do ambiente onde vive, e constrói, com os demais, a história dessa sociedade, legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história humana pelas gerações futuras. A destruição dos bens herdados das gerações passadas acarreta o rompimento da corrente do conhecimento, levando-nos a repetir incessantemente experiências já vividas. É necessário a preservação de todos os bens de natureza material e imaterial, de interesse cultural ou ambiental, que possuam um significado histórico, cultural ou sentimental e que sejam capazes, no presente ou no futuro, de contribuir para a compreensão da identidade cultural da sociedade que o produziu. A estação e a Vila Ferroviária de Mairim constituem um importante conjunto arquitetônico de grande valor cultural e histórico regional. O prédio atual da estação, construído pelo arquiteto Dubu Graz, é famoso pelo seu estilo, tendo sido o primeiro a ser feito em concreto armado no país. Inaugurado em 1906, depois de 2 anos de construção. O projeto de lei tem por finalidade de apoiar a Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária, no seu estimado esforço de manter o espírito ferroviário da antiga Vila Mairim, presente na figura do acervo existente e nos que ainda pode se conquistar para o referido museu. Tornar o museu uma entidade municipal abrirá mais possibilidades de obtenção de recursos obtidos e a garantia de que o poder público e a sociedade civil participará com empenho na preservação, pesquisa e divulgação da história e a memória ferroviária mairinquense. Pelo exposto, diante da relevância da matéria, esperamos contar com o apoio e voto favorável de todos, pelo que somos gratos. Parágrafo 1º. Fica criado o Museu Municipal da Memória Ferroviária de Mairim, que estará localizado nas dependências da estação ferroviária. Artigo 2º. O Museu Municipal da Memória Ferroviária de Mairim terá como objetivos: 1. Preservar e promover a memória ferroviária. 2. Preservar e promover a identidade cultural mairinquense. 3. Auxiliar na educação ambiental, histórica e cultural. 4. Incentivar e auxiliar pesquisadores. 5. Valorizar e divulgar as referências históricas, culturais, os conhecimentos e as tecnologias aplicadas às ferrovias. 6. Recolher, ordenar e expor objetos materiais ou imateriais de valor histórico ou artístico. 7. Colecionar e expor objetos que constituam documentos expressivos na formação histórica da ferrovia. 8. Realizar pesquisas sobre a história em geral. Artigo 3º. O Museu Municipal da Memória Ferroviária de Mairim será dirigido por um conselho gestor deliberativo com seus membros indicados pela Prefeitura Municipal, pela Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária e por antigos ferroviários, pelos ferroviários em exercício e por cidadãos voluntários que apoiam a entidade ferroviária do nosso município. Artigo 4º. Cabe ao prefeito municipal ratificar, de uma lista tríplice, o nome indicado pelo Conselho Gestor para a direção do museu, não podendo o indicado vir a ser reeleito para um quatriênio seguinte, após o término previsto para o seu mandato. Artigo 5º. Fica designado o Departamento Municipal de Cultura como órgão municipal de apoio, colaboração e fiscalização da gestão do museu.
Artigo 6º. Caberá à direção do museu, conjuntamente com o Departamento Municipal de Cultura, buscar a orientação de um museólogo para os cuidados necessários com a respectiva reserva técnica e para organizar exposições em espaços os quais lhe sejam cedidos provisoriamente. Artigo 7º. Deverá a direção do museu, conjuntamente com o Departamento Municipal de Cultura, buscar colaboração junto ao Instituto Brasileiro de Museus, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e na Secretaria Estadual de Cultura, entre outros organismos a nível nacional ou internacional. Artigo 8º. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir os créditos necessários e a fazer operações de crédito indicadas para a execução desta lei e a utilização, se necessário, dos recursos do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei número 84, de autoria do prefeito, que altera o Código de Postura do município e dispõe sobre o funcionamento do comércio nas proximidades de escolas. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 84, que altera o Código de Posturas do município, dispõe sobre o funcionamento de comércio nas proximidades de escolas. A pretensão dessa propositura é tornar possível o projeto de lei de autoria do nobre vereador professor Giovanni, com o projeto número 35/2014-L e autógrafo número 3226/2014, que, sensibilizado pela causa da segurança nas unidades escolares, proíbe a instalação de bares, casas noturnas, casas de jogos, lan house, mesmo como comércio ambulante que comercialize qualquer tipo de bebida alcoólica em uma distância de 200 metros da entrada principal de prédios onde funcionam estabelecimentos escolares de ensino fundamental e médio. Artigo 1º. Fica acrescido a Lei Municipal número 393/69, de 1 de setembro de 69, Código de Posturas do município de Mairinque, o artigo 166-A, com a seguinte redação: fica proibida a instalação de bares, casas noturnas, casas de jogos e lan houses, bem como o comércio ambulante, em uma distância de 200 metros da entrada principal de prédios onde funcionam estabelecimentos escolares de qualquer natureza, exceto os de nível superior. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, considera-se bar o estabelecimento comercial que vender bebidas alcoólicas para consumo em suas dependências. Parágrafo 2º. A distância de 200 metros é linear, podendo ser em qualquer direção, incluindo vielas. Parágrafo 3º. Fica assegurado aos proprietários de estabelecimentos que estejam funcionando regularmente nesta data o direito de permanecer em funcionamento, sendo vedados, porém, a transferência a qualquer título, excetuando-se os direitos sucessórios e a ampliação das instalações. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gostaria de agradecer a presença do amigo e já vereador também da cidade, o Arnaldo Sindicato, que também já foi presidente dessa casa, que acompanha na nosso plenário. E também a presença do nosso secretário José Zunkler e demais pessoas. Recebimento de ofícios. Ofício número 903, em resposta ao requerimento número 266 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 904, em resposta ao requerimento número 267 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 905, em resposta ao requerimento número 268 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 906, em resposta ao requerimento número 269 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 907, em resposta ao requerimento número 271 do nobre vereador Vitório Júnior. Recebimento de projeto de decreto legislativo número 23/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Reis Beto Juarez, que altera o decreto legislativo número 190/2004, que institui o prêmio servidor público e dá outras providências.